Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós precisamos estudar uma das legislações mais importantes quando nós falamos em direito do idoso, tá? O Estatuto do Idoso, a Lei número 10.741, de 2003, que vem para consolidar no Brasil a pessoa idosa como pessoa sujeito de direitos, tá? E que merecem a máxima proteção, portanto, da sociedade e do Estado pela situação de vulnerabilidade em que muitas vezes se encontra. Além do Estatuto do Idoso, nós temos a Política Nacional do Idoso, que é a Lei número 8.842, de 94, que também tem uma importante ferramenta quando nós falamos em direito da pessoa idosa. E o que é envelhecer? Porque para que a gente fale em pessoa idosa, nós precisamos pensar no envelhecimento humano. E o que é envelhecer? Envelhecer é um processo natural que acontece como a própria vida. No momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Idoso é uma mistura de idade mais o sufixo oso, que quer dizer esse sufixo abundância, qualificação acentuada. Então, na verdade, idoso quer dizer alguém cheio de idade, com abundância de idade, tá? Quando nós vamos falar em Estatuto do Idoso, nós precisamos partir do porquê fazer uma legislação como o Estatuto do Idoso. E quando essa legislação foi proposta, ainda como projeto de lei, a justificativa desse projeto de lei, conforme o seu autor, o Paulo Paim, foi no sentido de que, como nós já tínhamos alcançado muitos objetivos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a essa população, a criança e o adolescente, também em relação ao idoso, nós precisávamos de uma legislação que se preocupasse por causa do desconhecimento da população em relação aos direitos, às garantias que devem ser consagradas para todas as pessoas idosas. No sentido de respeitar a cidadania, no sentido de aproveitar o potencial produtivo dessas pessoas, no sentido de adequar o ambiente familiar delas e que tivessem estabelecimentos públicos que auxiliassem, tendo em vista as características físicas, intelectuais, psíquicas dessa população, tá? E a partir daí, o estatuto ele amplia direitos que já eram previstos na Política Nacional do Idoso e também direitos previstos na própria Constituição Federal, sendo um instrumento extremamente rico na defesa da cidadania, dos cidadãos e das cidadãs dessa faixa etária, tá? Qual faixa etária é esta? Toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Onde que diz isso? Isto diz no primeiro artigo do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele diz assim no primeiro artigo: é instituído o estatuto destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, todo aquele que completa 60 anos tem o direito a usufruir dos direitos previstos nesse estatuto, tá? O artigo 2º, a seu turno, ele vem e diz: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O que esse artigo 2º quer, então? Ou o que ele nos lembra? Ele nos lembra justamente os princípios maiores que já estavam consagrados na Constituição Federal, além até mesmo do artigo 196 da Constituição, que garante o direito à saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Então, além de estar consagrado no Estatuto, o Estatuto também vem para ratificar o previsto na Constituição Federal. Outro
artigo da Constituição Federal que nos é lembrado nesse artigo 2º é o próprio artigo 6º, que justamente traz consigo os direitos sociais. E os direitos sociais estão elencados também no artigo 2º, na questão do aperfeiçoamento moral e intelectual dos idosos. O artigo 3º do Estatuto vai falar sobre a absoluta prioridade que tem que ser assegurada ao idoso, e isso é uma obrigação da família, é uma obrigação da comunidade, é uma obrigação da sociedade e uma obrigação do poder público. Qual é esta garantia de prioridade? O que isso quer dizer? O parágrafo 1º vai explicar o que é essa garantia de prioridade quando diz atendimento preferencial, imediato e individualizado, preferência na formulação de políticas públicas, destinação de recursos públicos à área de proteção do idoso, viabilização de formas alternativas de participação, de ocupação e de convívio do idoso com as outras gerações, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, ou seja, prioridade para que esse idoso fique com a família ao invés de ficar numa casa de acolhimento, exceto daqueles que não possuam uma família ou que não tenham condições de manutenção da própria sobrevivência. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social e prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, todas essas garantias são garantias no sentido de melhorar a dignidade dessas pessoas, de tornar o final da vida delas mais digno, mas também de melhor qualidade e de um melhor amparo até nas questões emocionais. Tá? O parágrafo 2º, ele traz uma informação importante, quando ele diz assim, que é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Por quê? Porque acima de 60 anos nós temos que ter um cuidado, mas acima dos 80 nós precisamos ter um cuidado ainda maior com essa população, porque as necessidades elas são ainda maiores e muitas vezes a saúde ela é ainda mais debilitada. O poder público, ele fica por último nessas atribuições e fica em primeiro a família, justamente porque a obrigação familiar ela é maior. Por quê? Porque a família é quem primeiro tem o dever de cuidar, de amparar, de acompanhar esse idoso. O artigo 4º, ele já traz que não haverá em relação ao idoso nenhum tipo de negligência, discriminação, estou colocando aqui para vocês poderem acompanhar, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Então, pune-se aquele que agiu com violência, assim como pune-se aquele que deixou de denunciar uma violência que sabia que existia. Tá? E aí, por isso, o parágrafo 1º diz, é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Todos, todos. Ninguém está excluído disso. Parágrafo 2º, as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes por princípios por ela adotados. E aí, o artigo 5º diz que as normas de prevenção, quando forem inobservadas, vai acarretar responsabilidade, a pessoa física ou mesmo a pessoa jurídica, não tem distinção quanto a isto. E o artigo 6º vem e diz que todo cidadão tem o dever de comunicar qualquer violação, tá? Senão pode ser punido justamente por não ter feito esta comunicação. O artigo 7º vai falar sobre os conselhos nacional, estaduais do Distrito Federal e municipais do idoso, que já são previstos desde a Lei 8.842.
justamente porque esses conselhos, eles vêm para auxiliar no amparo dos idosos, tá? Então, eles têm a atribuição de supervisionar, eles têm a atribuição de acompanhar, eles têm a atribuição de fiscalizar e avaliar a política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Uma ressalva que tem que ser feita sempre quando se trabalha Estatuto do Idoso é no sentido de que não adianta ter o Estatuto do Idoso, que assegura às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos vários direitos fundamentais, se a população não for conscientizada, e mesmo a população idosa não for conscientizada no sentido de saber que esses direitos existem e até a busca por afirmar esses direitos. Então, nós temos a legislação e nós temos que trabalhar todos os dias para que essa legislação seja retirada do papel e seja efetivada, para que o idoso ele possa realmente ter uma maior qualidade de vida ao final da vida dele, tá? Quando a sua capacidade de trabalho já não é tão grande como era antes, e nós precisamos alcançar para esse idoso uma série de direitos que são fundamentais e que são trabalhados a partir do artigo 8º do Estatuto do Idoso, justamente para que essa população tenha uma melhor qualidade de vida.